A gente vê, às vezes, até um empresário, quando quer começar um trabalho de marketing na sua empresa, quando ele vai buscar um serviço para contratar, ele associa muito. Eu quero ter um setor de marketing. Ele imagina que ele vai ter alguém para cuidar exclusivamente de uma conta no Instagram. É verdade. De uma conta na rede social, né? E a gente precisa desmistificar isso um pouquinho, né? Sim. Ter um marketing vai muito além disso. O trabalho de rede social, sem dúvida, é importante, faz parte desse pacote, mas eu nem diria que ele está no topo, tá? Ele nem Olha seria o macro a gente pensar. Ele está ali entre uma das estratégias. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ministério Mesa do Reino. Um espaço para conversas que buscam fortalecer empreendedores e empresários cristãos. Eu sou a Bárbara e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre marketing. É um assunto que costuma dar pano para manga, mas antes da gente começar essa conversa, eu quero te convidar para a gente ter um momento de oração. Querido Deus, muito obrigada que a gente pode ter esse privilégio de estar aqui, Senhor, para falar, para conversar assuntos do Teu reino, Senhor, e que a gente pode também usar a tecnologia, Senhor, para disseminar esse conhecimento. A gente quer render a Ti, Senhor, tudo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, nosso conhecimento, Senhor, nossos dons e talentos, as nossas vivências, as nossas experiências. Nós rendemos a Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo agora conduza, Senhor, essa conversa e nos use conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes da gente começar a conversar, eu quero também apresentar para vocês as nossas convidadas e eu preciso dizer que pela primeira vez na história desse ministério nós temos uma mesa completamente feminina aqui. Então, eu vou falar para vocês quem está aqui comigo. Aqui à minha frente está a Fabiana Keller Kirsten, que é casada com o Michael, é mãe da Letícia. Sem dúvida, esses são os papéis mais importantes, né, Fabi? A Fabi também ela é formada em jornalismo, ela é pós-graduada em propaganda e marketing e neuromarketing. Ela atua há mais de 20 anos no mundo da comunicação, passando por jornal, TV e marketing, sendo que nos últimos 13 anos ela está mais no marketing na área da educação. A Fabi ela é criadora da Inversa Marketing Educacional, onde ela ajuda instituições de ensino a fazerem marketing de acordo com a sua identidade. Além disso, a Fabi também atua de forma ministerial no mundo da comunicação, servindo principalmente as comunidades da Melk, né, Fabi? Aqui do lado da Fabi a gente tem também a Milena Stark Lima. A Milena ela é casada com o Pedro, ela é formada em publicidade e propaganda e pós-graduanda, né? Tá cursando ainda, né, Milena? Pós-graduanda em comunicação corporativa e gestão de crise. Atualmente ela é líder do setor de experiência da agência Beaver, bem conhecida aqui em Blumenau, né? É responsável pela gestão dos clientes e projetos dentro da agência. E assim como a Fabi, ela também serve ministerialmente, né, na nossa comunidade, através da comunicação, design, da música e assim por diante, né? São sempre tantas frentes. E eu quero também aproveitar em nome da Melk e agradecer pela excelência do trabalho e do serviço de vocês. Eu que acompanho de perto, né, toda a demanda, todo o serviço, tudo que vocês fazem. Muito obrigada, queridas. E sejam muito bem-vindas, então, ao nosso podcast Mesa do Reino. A gente fica bem feliz com esse convite, estar aqui dividindo um pouquinho com vocês, uma conversa, né? É uma conversa, um bate-papo. momento de a gente dividir, a gente compartilhar um pouquinho desse universo do marketing. Obrigada por esse convite. Legal, ficamos bem felizes, fiquei bem empolgada. Uma alegria poder compartilhar também com vocês. Que legal, sejam muito bem-vindas. Então, eu acho que nós temos duas grandes metas hoje. A primeira é elucidar um pouco essa temática do marketing, né? E a segunda meta é não passar o tempo. Achei ousados, desafios ousados. Mas vamos lá. Eu acho muito engraçado, porque quando eu penso em marketing, eu tenho uma impressão que todo mundo sabe o que é marketing, ao mesmo tempo que todo mundo não sabe o que é marketing, né? Parece que é uma coisa assim, a gente tem uma ideia, a gente acredita que é aquilo, mas a gente não tem bem certeza. Eu acho que a gente podia começar conceituando um pouco o que de fato é o marketing, o que ele abrange, né? Qual é a essência do marketing dentro de uma empresa? Não sei se a Fabi quer começar ali com a experiência dela, tá cansada talvez já de explicar sobre isso, né, Fabi? Vamos lá, vamos pensar junto um pouquinho sobre isso, o que é esse marketing. Especialmente aqui, né? Brasileiro parece que nasce com a coisa de que sabe fazer marketing. Isso. Brasileiro nasce marqueteiro, né? Dizem por aí. Então, marketing, se a gente pensar, é tudo aquilo que está entre
uma empresa, uma marca e aquela pessoa que tem o interesse nessa, seja ou nesse produto ou no serviço, tudo que está entre esses dois elos é marketing. Marketing, então, vai ser uma propaganda? Sim, propaganda é marketing. Aquilo que eu tenho em rede social é marketing? Sim. Mas o atendimento também é marketing. Olha só. A forma como essa marca se relaciona também é marketing. Então, marketing é muito mais do que a gente imagina. Não dá para reduzir a um anúncio de jornal. Sim, também faz parte de um pacote de estratégias, né? Um material na TV, uma ação promocional, tudo isso é marketing. Mas nós temos que entender como algo mais amplo. Tudo aquilo que está, então, entre o que alguém oferece e alguém que quer aquilo, né? E aí, o marketing ainda tem um trabalho de fazer as pessoas compreenderem que elas podem querer algumas coisinhas que elas nem sabem que elas querem, né? De despertar esse interesse de uma forma diferente, né? Desde que seja de uma forma correta, né? Sim. Mas sim, o marketing tem um papel bem amplo. Muito legal. Realmente isso, eu lembro que eu li não faz muito tempo de algum conceito sobre marketing, que era justamente isso, assim, o marketing vai fazer com que o teu produto seja visto, o teu serviço, por aqueles que querem comprar, por aqueles que estão procurando por ele, né? Então, esse é o principal, assim, papel do marketing, né? Por outro lado, a gente pode pensar que, para a maioria das pessoas, o marketing se resume muito em estar nas redes sociais, assim, né? Parece que hoje em dia, para nós, basta ter um Instagram da empresa, né? Basta postar ali e o marketing se resume a estar presente, assim, nas redes sociais, né? No dia a dia de vocês, assim, como que vocês têm visto isso? Qual é a real importância, assim, de a gente estar presente nas redes sociais? É suficiente só estar nas redes sociais? Com a experiência de vocês, assim, como que tem sido isso no dia a dia com os clientes? Milena, quer começar? Eu vou fazer um questionamento que eu ouvi num summit que eu participei em março, e o palestrante perguntou assim, se, naquele caso, estávamos falando de tráfego pago, né? Se o Meta Ads, o Google Ads desaparecessem, por um acaso, a tua marca ainda seria desejada, seria lembrada? Então, eu trouxe também esse questionamento de volta para cá, depois desse evento. As redes sociais são extremamente essenciais, eu gosto de falar que é o arroz com feijão, é importante estarmos presentes ali sim, mas nunca depender só de um canal. Quando a gente fala de uma marca, é importante pensar no ecossistema dela, né? Então, realmente, vai que um dia o Instagram suma. Não, e pode acontecer, né? É raro, mas pode acontecer, né? Então, onde mais eu vou estar me comunicando, né? Quanto mais canais nós conseguirmos estar presentes, melhor para fortalecer a marca, pensando nesse ecossistema. Então, essa seria a minha resposta. A gente vê, às vezes, até um empresário, quando quer começar um trabalho de marketing na sua empresa, quando ele vai buscar um serviço para contratar, ele associa muito. Eu quero ter um setor de marketing, ele imagina que ele vai ter alguém para cuidar exclusivamente de uma conta no Instagram. É verdade. De uma conta na rede social, né? E a gente precisa desmistificar isso um pouquinho, né? Sim. Ter um marketing vai muito além disso. O trabalho de rede social, sem dúvida, é importante, faz parte desse pacote, mas eu nem diria que ele está no topo, tá? Ele nem seria o macro a gente pensar. Ele está ali entre uma das estratégias, mas a gente percebe esse equívoco e independente do tamanho da empresa, às vezes a gente percebe. E do setor, talvez, do ramo também, né? Podem ser grandes ou podem ser pequenos. Tem esse equívoco, às vezes, de que marketing vai cuidar exclusivamente de uma conta de rede social. E pela experiência de vocês, tem algum, por exemplo, algum canal que é o principal, ou, por exemplo, para determinada empresa, de determinado setor, algum canal vai ser sempre mais importante do que outro? Ou sempre vai trabalhar todos os canais? Como que vocês definem isso com o cliente? Em quais que a gente vai atacar? Assim, quais que a gente vai fazer uso? É importante o cliente saber onde está o público dele, né? E aí vai depender do que é o produto dele ou o serviço dele e ir ao encontro desse espaço onde essas pessoas estão, né? E procurar onde é que é esse território comum de quem procura aquele produto ou aquele serviço. E lá vai ser o principal espaço para ele estar. Para algumas marcas, por exemplo, vai ser o LinkedIn. Para outra marca vai ser o Instagram. E para outra marca pode ser que ainda seja simplesmente um anúncio ou alguma coisa em TV. Então é muito relativo de acordo com aquilo que ele está
ele quer vender, né? Uhum. E o marketing vai ajudar a encontrar isso? Vocês fazem esse papel de encontrar, é um teste, vocês vão testando para ir descobrindo aonde que tá, principalmente o cliente por hábitos de consumo, enfim, vocês fazem parte, isso faz parte do marketing fazer esse estudo? Faz parte do marketing e tudo começa assim, né, com a identidade do cliente, né? Essa marca que quer fazer o seu marketing, primeiro ela precisa saber quem ela é. Quem ela é e para quem ela quer vender. E às vezes elas acham que elas vendem para um determinado público e não é bem assim. Eu ia dizer, eu acho que isso é muito comum. A gente acreditar que o nosso potencial cliente é um perfil que, na verdade, não confere, né? Na prática. Exato. E quando você vai olhar para quem já são os teus clientes, você começa a ver que é um perfil diferente do que você imaginava. E talvez você estava, inclusive, investindo em espaços que é onde o teu cliente não está, né? Então, esse olhar todo estratégico faz parte, sim, do trabalho do marketing, que começa, então, a entender qual é a identidade dessa marca. A partir da identidade dela se constrói, então, quem é esse cliente? E toda marca deveria ter o seu cliente, aquele que a gente considera o ideal. Criar esse perfil de quem é esse cliente ideal da minha marca. E a partir desse ideal, a gente se coloca em espaços que faça sentido, então, para buscá-los. Nossa, muito legal. E tem, assim, uma curiosidade, né? Tem algum mito, assim, no marketing, algo que vocês escutam sempre, assim, que as pessoas acreditam? Talvez algum principal, assim, que salta na memória de vocês, que, todo mundo acha que funciona, diz que é essencial fazer, e na prática vocês já viram que, ou, sei lá, ou caiu por terra, ou não é bem assim. Se vocês quiserem compartilhar algo. Por onde começar, né? São tantos. Tem vários. Quer começar? Deixa eu puxar a listinha. Eu só acho que isso responde já puxando o gancho do que a gente vem falando também, que antes de pensar no canal de comunicação, é importante entender isso que a Fábio comentou, o posicionamento da marca, com quem eu estou falando, como eu vou me comunicar, né? Qual é o tom da minha marca. E tudo isso está dentro do que a gente fala do branding também. E hoje até entendo que as pessoas estão tendo um entendimento maior disso, de que o branding é muito além de ter um logotipo, de ter ali as cores, o meu símbolo, e é isso, né? O branding da marca, ele traz todo esse embasamento, qual é o meu posicionamento, como eu quero me comunicar, com quem, né? E aí sim, definir esses canais. Eu acho que esse já é um mito, assim, que aos poucos eu vejo que tem se quebrando, mas de que a identidade visual acaba indo muito além do que só um logo. Ela comunica muito sobre a marca e sobre o direcionamento que ela vai tomar, né? Agora, se as pessoas têm muita ideia de que marketing é rede social, deixa eu trazer um mito desse mundo. Traz. Se você tiver pouco seguidor, não vai funcionar. Você não vai vender, nada vai acontecer. Tem que comprar seguidor. Isso já foi. Se foi o tempo que precisa se comprar seguidor e que você ter um número muito alto de seguidores é um pré-requisito para você ter um bom resultado na tua empresa. Não existe mais isso. O que adianta você ter um monte de seguidores se eles não são um público qualificado para aquilo que você oferece, né? Nossa. Então, isso passou. Hoje a gente vê pessoas que têm um número menor de seguidores e tendo um resultado melhor do que aqueles que têm um monte de seguidores aleatórios. E não monetiza, né? Sim, não adianta, sentido, né? Só alimenta o ego e no fim das contas, exato. Né? E nem se interessam pelo teu conteúdo também, né? Pelo que tu oferece. Então, é bem comum a gente ver perfis assim que tem um montão de seguidores, mas tem pouquíssimo engajamento quando vai olhando até as publicações, assim, então, né? Desapega de número de seguidores, que não quer dizer muita coisa, não. Não, e é engraçado que esses tempos eu até comentei com o pessoal aqui da liderança do ministério. Eu vi uma pessoa falou assim, eu acho que a gente tem que se preocupar mais a respeito da nossa profundidade, né, da nossa qualidade e deixar o alcance com Deus, assim, sabe? Eu acho que a gente tá tão preocupado em alcançar tanta gente, né, e coisas que a gente não tem controle, de fato, né? Então, assim, deixa o alcance com o Senhor e vai fazendo o teu bem feitinho, né? Se preocupa com a profundidade, se preocupa com a qualidade daquilo que tu tá fazendo. E o alcance, Deus vai produzindo os resultados, né, conforme a gente vai caminhando. Vem, né? Esses frutos vêm. E isso me leva a lembrar de outra coisa, assim, que a gente até estava comentando aqui agora, que parece que todo mundo sabe, assim, sobre marketing, né? Parece que qualquer um pode sair fazendo o papel de marketing, assim, dentro da empresa, né? Que é capaz de atuar nessa função. E
eu acho que a gente tem um pouco dessa cultura, assim, isso não precisa contratar, isso eu consigo fazer sozinho, né? E eu acho que ela até é uma realidade quando a gente começa um negócio, né? Quem tá começando agora, né? A gente costuma falar do eu presa, né? Acaba fazendo tudo sozinho, de fato. Mas à medida que o negócio, ele vai se consolidando, ele vai crescendo, né? E eu já tive várias experiências de coisas que eu tentei fazer sozinha. E, nossa, como eu me arrependi de não ter contratado um profissional adequado, né? Qualificado para fazer determinada né, função dentro da empresa, algo que eu precisava. E eu queria saber de vocês, assim, quais os riscos que vocês enxergam, assim, de os empresários, eles meio que se acomodarem com esse marketing, talvez genérico ou básico, ou de não dar essa profundidade, ou de não dar essa devida atenção, porque quando a gente olha as principais grandes áreas dentro de uma empresa, o marketing é uma delas, né? E muitas vezes não é a primeira área da qual o empreendedor, o empresário vai se preocupar, né? Ele vai, faz ali só o feijão com arroz, como a gente estava falando, e vamos seguindo o baile, quando der eu vejo, quando der o contrato. Quais são os principais riscos, assim, que vocês veem da gente ir deixando meio de escanteio, assim, o marketing? Vamos fazer do jeito que dá, mais ou menos, assim, né? Vamos fazer no básico. O que vocês veem, assim? Quando o empresário está começando, né, dando aqueles primeiros passos, a gente sabe o tamanho do desafio que é, inclusive financeiramente falando, Exato. né? Não é fácil, né? Não é fácil, não dá pra gente querer começar com uma estrutura ideal. Só que às vezes essa pessoa, ela tá tomando para si determinadas coisas que ela demora muito tempo para fazer, porque essas coisas, essas questões operacionais do marketing não são naturalmente da área dela. Então, isso ali está tomando um tempo dela, que ela poderia estar com um olhar muito mais estratégico para o negócio dela, se ela passasse para alguém, né? Sim. Mas ok, vamos pensar que passou essa fase inicial, ele saiu dos primeiros passos do negócio dele, ele poderia dar o passinho adiante para qualificar mais o marketing dele. Sem dúvida nenhuma, quando você qualifica o teu marketing, quando você dá um passo além, o teu posicionamento vai ser outro, né? Soa mais profissional, você consegue fazer um marketing que não só reage ao que o mercado está fazendo, mas um marketing que se posiciona de forma estratégica. Eu sei onde eu estou agora e eu sei onde eu quero ir, né? É diferente de um marketing que só apaga incêndio, que só faz as coisas reagindo ao que está acontecendo ao redor. Aí eu vi que a minha concorrência fez determinada coisa, eu vou correr para fazer também. Então, a gente, quando não se tem esse investimento, esse olhar no marketing, corre o risco de a gente se tornar raso e corre muito o risco de outras marcas irem na nossa frente, né? De os nossos concorrentes começarem a trabalhar melhor isso e começarem a se destacar no mercado. Hoje a gente vê exemplos, às vezes, de empresas que elas são pequenas e que elas fazem um marketing muito bem feito, ao ponto de elas parecerem grandes. E nós temos grandes que não estão investindo em marketing. O que acontece com elas? Elas parecem pequenas, né? Então tem esse desafio aí para lidar, de qualificar o marketing para que se possa, então, posicionar uma marca de uma forma que ela realmente merece, sabe? Sim. Não, eu lembro, eu tenho um conhecido em Brasília que tem uma escola lá, e ele falou que quando eles começaram a escola, e eles fizeram um trabalho excelente de branding, assim, e ele disse que as pessoas iam visitar a escola e elas chegavam lá, nossa, eu imaginava que era muito maior. Eles, é porque tu está fazendo certo, assim, quando tu passa toda essa credibilidade, sabe? E as pessoas realmente esperam uma grande empresa, então enxergando uma grande empresa, né? É porque tá dando certo, né? E a gente nem tá falando de enganar, né? De passar uma impressão do que a gente não é. Mas a dimensão daquilo que é vivido para despertar o interesse das pessoas. Exato. Se você já fala de você mesmo de um jeitinho que te torna pequenininho, você não vai despertar o interesse das pessoas para conhecerem mais do teu negócio, né? Nossa, é bem isso. E a comunicação é tudo, né? A forma que a gente se comunica faz muita diferença. O marketing, ele traz essa estratégia. Então, é uma ferramenta muito poderosa para transformar a comunicação da tua marca. Então, ter ela bem estruturada faz muita diferença. Eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso, né? A gente usa tanto de forma pessoal, assim, né? A forma que a gente comunica dentro da empresa, né? Dentro de casa, com qualquer relacionamento já é tão importante, né? A forma que a gente fala, que a gente apresenta as coisas, não para manipular, mas para realmente mostrar todo o potencial daquilo, né? E a gente deixar a empresa à deriva, né? Não faz sentido algum. E isso até me leva a mais um ponto
da questão da inteligência artificial, né? Não tem como não falar mais, né? Seja qual for a área da empresa, tem alguém lá, né, com o dedinho usando inteligência artificial, né? E eu confesso, assim, gente, uma coisa muito particular minha, assim, eu tenho um caso de amor e ranço com a inteligência artificial. Eu tenho, assim, uma luta interna. Por um lado, eu uso muito para facilitar muitas coisas do meu dia a dia, assim, muitas coisas práticas, muitas pesquisas, inclusive, assim, eu uso ali para facilitar, para agilizar uma informação e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que... Eu sou observadora, eu gosto de detalhes, eu gosto de humanização, eu gosto de pessoalidade, sabe? Eu gosto de olhar para algo que alguém fez e pensar, poxa, por que ele escolheu aquela cor? Por que aquele elemento? Por que tá com essa expressão no rosto? Eu gosto de olhar para isso. E eu acho que hoje em dia a gente tem perdido muito disso, né? Ou porque tem sido tanto do mesmo, né? Muito igual, ou porque hoje em dia a IA já gera tudo e daí vai mantendo um padrão. E eu acho que a gente tem, hoje em dia, assim, um desafio muito grande de manter a autenticidade, né? De manter, assim, até às vezes uma questão ética, né? Porque nunca é a mesma coisa, assim, quando... Eu entendo quando a gente usa para agilizar o dia a dia, mas quando a gente quer usar a IA para transformar em algo como se fosse pessoal, como, sabe, falta aquele sentimento. Eu percebo muito, assim, que falta forçado, aquela humanização, né? É muito forçado, né? E que dicas vocês podem dar, assim, então, para a gente usar a inteligência artificial a nosso favor, né? Mas também não deixar de lado essa parte mais autêntica, mais humana, mais ética na empresa. Quer começar, Milena? Vou começar. A IA é um assunto muito polêmico, tem vários pensamentos, né? Vários pontos por trás. Ela às vezes assusta também falar disso. Mas o que eu penso vai do que tu comentou, Babi. Ela veio para facilitar também. Então, tem muitas demandas no nosso dia a dia que eu entendo que ela veio para otimizar tempo, agilizar algumas questões, facilitar rotinas, mas ao mesmo tempo com a vantagem da gente poder ter mais tempo para o pensamento mais estratégico, para uma avaliação com mais calma, algum complemento. Eu vi ontem ainda ali uma pesquisa onde dizia que... Foi feita agora eu não vou falar dados exatamente, mas dizia que de boa parte das pessoas, dos trabalhadores que foram pesquisados, foram entrevistados, a maior parte acreditava que com a IA eles conseguiram ter mais tempo para fazer o que eles realmente gostavam no seu dia a dia, a parte mais, talvez, complexa, porque a IA otimizou certas funções também, né? Tem coisas que são muito mecânicas ou repetitivas, ou enfim, né? Coisas que não precisa realmente essa... Mas claro que a IA nunca vai substituir nossa criatividade humana, nosso pensamento humano, nunca. Isso eu não tenho nenhuma preocupação, na verdade. Eu acho que tudo que a gente também já aprendeu, que estuda, né? Isso não tem como ela suprir. Então, eu penso que ela está aí, vamos usar a nosso favor, mas para otimizar a rotina e processos mais... chatinhos, acho que podemos falar assim, sim, né? E é isso, esse é meu pensamento atual, pelo menos, né? Tem muito recurso legal, né? Tem muita ferramenta legal, mas sabe que às vezes eu vejo um risco nisso, de a gente se tornar extremamente dependente disso. Às vezes eu vejo pessoas usando ferramentas e elas ficando frustradas, porque não chega aquele resultado que elas gostariam e elas ficam ali na frente dando outro comando e indo. Elas estão virando funcionárias de robô? Sim. Elas estão se tornando as funcionárias da inteligência artificial porque elas estão dependendo disso ali. E às vezes o resultado não vem aquela coisa toda. Eu também acho que não tem nada que se compare à criatividade do ser humano, gente. O dom que Deus nos deu de criar, de sentir, né? De viver a nossa vida e criando repertório para que a gente possa fazer as coisas. E IA nenhuma tem isso. Né? Eu vi esses dias uma reflexão sobre a IA que está mais próxima do que é o cérebro do ser humano. Gente, me desculpa. Pode estar perto, mas não vai chegar lá. Não vai chegar lá. A gente foi criado de uma forma perfeita, com muitas particularidades. Deus deu características para cada um de nós, né? Somos criados à imagem e semelhança dele, então, né? Mais criatividade que o Senhor ao criar esse mundo, né? Nada se compara a isso, né? Então, eu acho muito legal usar para liberar mais tempo pra gente, para usar esse tempo para aquilo que a gente não é substituível. Isso, né? Onde nós somos insubstituíveis, tem muita coisa né? que é só com a gente, né? E tem um outro grande risco, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, às vezes, quando vocês
passam nos feeds olhando conteúdos, gente, me dá muita impressão de estar tudo muito igual. Muito igual. Tem palavras que assim, ó, eu tô riscando do meu vocabulário porque elas soam extremamente como inteligência artificial. Nossa. E não é legal você perceber que aquela marca jogou lá um prompt na IA e veio uma legenda, veio um conteúdo. Nossa, eu tenho muito ranço de legenda da IA. Tudo igualzinho. Nesse meu contexto de trabalho, que é dentro da educação, às vezes eu olho o perfil de uma, o perfil de outra. Gente, isso tá tudo igual. Cadê a tua identidade? Quando você começa a terceirizar o trabalho para inteligência artificial, você vai perder a tua identidade, você vai esquecer rapidinho quem você é. E até isso é um risco. Com o que a gente falou antes, né? Cada marca tem seu público, tem a sua personalidade. Então, mesmo com o IA, a gente não pode deixar de trazer essa personalidade de cada marca, né? E é interessante a gente observar o quanto fica evidente, né? A gente acha que... Não sei, acho que as pessoas se iludem que ninguém percebe, né? Que acham que foi uma super criatividade. E isso é o que eu acho que é um grande risco. E é algo que a gente, como cristãos, também precisa ter esse cuidado, sabe? Porque quando a gente começa a gerar um conteúdo, um texto na IA... Eu já vi gente pedindo ajuda para fazer uma carta para alguém, sabe? Uma coisa pessoal, então assim... Você está enganando, né? Ali tem uma intenção de a pessoa imaginar que foi você que escreveu. Então, eu acho que isso fere diretamente os nossos princípios. Eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter. Uma coisa é você pedir uma ideia para... eu preciso pensar num título para o meu texto, que eu não estou conseguindo, preciso achar uma palavra. Isso eu já fiz muitas vezes. Me ajuda com um sinônimo, porque eu já usei essas palavras aqui. Muitas vezes eu quero uma coisa diferente. Mas a história é minha, o texto é meu, é minha autoria, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente sai... fazendo com que a IA, né, que a gente queira que aquilo que a gente criou na IA pareça que é a gente, né? E como tem um valor diferente quando a gente lê alguma coisa, né, que foi dirigido para nós. Exato. E que a gente percebe, isso ali não teve. Não teve o coração da pessoa ali, né? Exatamente. Eu acho que fica muito nítido, né? E... agora que a gente já tá falando, assim, sobre essa questão de pessoalidade, de humanidade, né? Isso me lembrou outra questão que eu acho que é bem comum entre os empresários, né, e gestores, que é não gostar de aparecer, né? Eu acho que isso acontece muito, assim. Eu vejo até pelo meu marido, Ricardo, né? Se ele puder ficar escondidinho, não aparecer, a cara dele não precisar falar, não precisar gravar... ele prefere, eu acho que a grande maioria prefere, né? E como vocês veem, assim, no dia a dia, é realmente importante, sei lá, talvez o gestor, o líder, a pessoa que tem a cara do negócio, ela tá presente, seja nas redes sociais, seja na comunicação do site, seja em qualquer meio ali, ela precisa aparecer. Qual é a importância disso? Vocês acham que é essencial? Como que vocês veem isso? Quem quer? Essa divide opiniões, né? Divide olha só. Tem gente que diz que é imprescindível, né? Isso. Aparecer. Isso. Que não tem como não aparecer. Vou dizer pra vocês, eu prefiro os bastidores do que aparecer, por exemplo. Uhum. Mesmo trabalhando nessa área. Se me pedisse pra escolher, gente, fico lá nos bastidores, faço acontecer. Mas eu escolheria não aparecer. Então, é muita particularidade. Só que se a gente for olhar pro mundo do marketing hoje, se eu precisasse responder pra ti, Babi, qual que é a tendência do marketing hoje? A tendência é humanização. Uhum. É as marcas se personificarem um pouquinho de uma forma simples, o seu gestor ir lá e assim, e um detalhe, né, é gravar um vídeo, por exemplo, sem muita estrutura, é a coisa de dia a dia, a coisa de uma forma mais natural, de uma forma mais orgânica, tem uma importância, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. As pessoas não se conectam com coisas, né? De uma forma mais natural, mais fácil. Então, é sim bastante importante que a pessoa apareça, que ela saia um pouquinho da zona de conforto dela e se coloque em situações que ela vai aparecer em nome da sua marca, em nome do seu produto, do seu serviço. E isso não importa o tamanho do seu negócio. As pessoas querem ver quem está por trás daquele negócio. E eu acho que isso é bem comum mesmo. Eu sinto falta, às vezes, quando a gente entra, talvez, num site ou num perfil, assim... eu vejo até muitas vezes os sites têm a história dos fundadores e tal. Tu fica sempre com aquela vontadezinha de ver a cara de quem era aquela pessoa, né? De ver, mas como que foi? Quem era essa equipe? Quem é que tá por trás, né? Eu tenho essa tendência mais de querer essa pessoalidade. E hoje a gente vê grandes e pequenas marcas fazendo isso. A gente vê, por exemplo, grandes indústrias mostrando lá o pessoal da produção com as suas eu acho histórias, isso super legal. Né? Com as suas questões. Mas tem um detalhe que, pessoalmente, eu penso sobre isso. Independente se é um pequeno empresário ou é um grande empresário. Se essa coisa de aparecer, de visibilidade, tira a tua paz
você não deve fazer. Não tem estratégia que compense algo que tira a tua paz. Então, não é confortável para você. Uma coisa é a gente tentar sair da zona de conforto, é a gente tentar avançar. Mas se aquilo ali tira a tua paz, não tem estratégia que compense isso, bem sabe? Importante, bem Quando importante. Quando a gente fala isso. de aparecer, assusta, né? A pessoa já pensa aquele bom dia, pessoal, tô aqui hoje. E, na verdade, eu concordo plenamente com o que a Fábio colocou. E tem que ser do teu jeitinho. Então, às vezes, tu não é dessas pessoas que vai chegar dando bom dia, falando o que tá fazendo, mas tu vai falar de uma forma mais tranquila, ou vai mostrar, não sei, algum detalhe do teu jeitinho. Então, isso é o mais importante. Não é que precisa aparecer exatamente, não é uma receita mágica, né? Claro que cada vez mais as pessoas se conectam com pessoas, então as pessoas buscam por ver quem está por trás, isso aproxima bastante, mas não adianta forçar uma barra para isso. E assim, eu acho muito legal também essa questão de mostrar um pouco dos bastidores da realidade, assim. Nossa, eu acho, pra mim, não tem conteúdo que me prenda mais, né, falando de rede social, é curioso, né? do que imaginar como é que é o dia a dia por trás, assim, daquela empresa. Isso geralmente não precisa grandes estruturas, né? Claro, né, ali uma qualidade de vídeo, de som e tal, mas é algo que é simples de fazer no dia a dia, assim, e a gente né? se conecta, né? São histórias do por trás. Olha como isso é produzido, olha de onde veio essa história, essa marca. E é legal para quem tá assistindo, consumindo o conteúdo, mas também é legal para quem tá sendo valorizado, né? Para quem está aparecendo lá nisso. Eu só acho que tem um risco grande nisso quando a gente toma essa atitude de aparecer movido pela concorrência. Eu vou fazer porque os outros estão fazendo. Sim. Muitas vezes é isso que acontece. Você vai lá e vê o jeito que o outro faz, inclusive. E você tenta fazer daquele jeito, reproduzir mas aquele a mesma coisa. não é o teu jeito. E isso começa a ficar evidente que isso ali tá destoando do teu jeito de ser, do jeito do teu negócio, e você tá olhando mais para o outro. E eu penso que quanto mais você olha para a tua concorrência, mais você fica parecido com ele. Olha só, bem interessante esse pensamento. Mais você fica parecido com ele. É importante que a gente entenda o mercado, claro que é. A gente não pode ignorar quem é a nossa concorrência, como é que ele faz as coisas, mas para conhecimento de mercado, não para tentar ser igual a ele. Porque não faz sentido. Senão você começar a copiar aquele modelo para ser quem você não é. Então você começa... Vamos ter duas marcas iguais, vamos ter duas empresas iguais, então, né? Achar a tua diferenciação, né? Às vezes a gente não sabe o que nos faz ser diferente. Naquele produto que eu vendo, ou naquele serviço que eu ofereço, o que me faz ser diferente de todo mundo? Às vezes, para o empresário, é muito difícil de responder isso. Ele não consegue responder isso. Daí eu tenho uma dica do que dá para fazer sobre isso. Adoramos dicas. Sabe aquele teu cliente que é bem satisfeito contigo? Aquele que é assim... Nossa, o cliente que elogia o que você faz, que gosta... Aquele bem parceirão, né? Aquele parceiro, aquele que é fiel, que tá ali junto contigo. Pergunta para ele. Por que ele contrata o teu serviço ou por que ele compra o teu produto? Ali você vai ter respostas de cadê essa tua relevância? O que te faz ser diferente dos outros? Por que ele escolheu você e não outro, sabe? Muito legal. Então, tomar cuidado para que essa coisa de querer dar visibilidade não seja baseado no que o outro está fazendo, mas que seja sempre baseado... Porque acaba ficando artificial também, né? Perceptível, né? E assim tu tá ajudando a concorrência, porque você tá imitando ela. Tá valorizando o que ela já fez, né? Exato. Tá valorizando o que ela já fez. Então eu acho que é um bom ponto de partida, né? A gente olhar mais pra dentro, né? Olhar mais aquilo que diferencia a gente e valorizar, né? Eu acho que a gente tem pouco hábito de ouvir também os que estão de dentro, né? Ouvir as ideias, às vezes, de quem já tá ali dentro no dia a dia. Porque muitas vezes, quando as pessoas compartilham da sua rotina com pessoas de fora, as pessoas têm curiosidades. Então, as pessoas que estão dentro da nossa empresa sabem o que costumam se perguntar. Mas como é que vocês fazem isso lá? Como é que é lá dentro, né? Como é que é a política de vocês? Como é que vocês... Então, essas questões a gente pode usar e pode trabalhar também para mostrar, né? Quando a gente quer mostrar um bastidor, por que a gente faz desse jeito aqui dentro da empresa? O que é de diferencial da gente, né? É uma coisa muito bacana para a gente explorar. E outra coisa que eu queria perguntar para vocês é como que a gente vai saber, por exemplo, que o marketing está funcionando dentro da nossa empresa? Existe alguma métrica? Quais são os indícios, quais são os indicativos, né? Que, tá funcionando, tô no caminho certo. Não sei se a Milena já tem alguma coisa em mente para compartilhar sobre isso.
Sim, métricas nos ajudam a sair do escuro, né? A gente fala, e a gente entende também que empresários, né, gestores, eles precisam entender também o retorno que está trazendo. E o marketing, às vezes, é difícil para os gestores entenderem como é que eu vou medir, como é que eu vou saber se realmente está dando retorno. Não vou dizer aqui um dado específico, é esse que tu tem que sempre acompanhar, porque depende de onde tu está veiculando, o que você está fazendo, né? Se é uma campanha paga, se é uma campanha externa, enfim, existem várias variáveis, mas é sempre importante, quando for realmente estruturar uma campanha, entender quais os pontos a partir desses canais que nós vamos utilizar, quais são os dados que eu vou precisar observar para depois entender qual é o retorno que está dando. Durante o monitoramento de campanha é muito importante, porque às vezes tu vai fazer um teste, no caminho vai ver que não está dando o retorno esperado. Então, vamos otimizar um pouco aqui, vamos mudar um pouco ali. É normal, isso em todas as áreas, na verdade, né? Tudo acaba sendo também, no começo, um teste. Mas é importante acompanhar métricas. Então, entender se eu estou fazendo uma campanha paga, com o meu objetivo é receber leads, ou o meu objetivo é ter acessos na minha página. Ou se eu estou fazendo uma campanha externa, quero aumentar meu reconhecimento de marca. Então, antes, a gente sempre recomenda, vamos traçar com quais métricas a gente vai acompanhar, se isso está sendo cumprido, para depois entender realmente, né? Já estabelece de acordo com o que vai ser feito, quais vão ser as métricas que vão usar depois para avaliar. Mas a Mi falou uma coisa que é muito importante ali. Ela falou sobre fortalecimento de marca, né? A gente tem que saber como que mensura. Nem todo marketing é para vender. Às vezes o marketing quer fortalecer a marca. Às vezes o marketing quer trabalhar um momento de identidade, né? Ser mais conhecido nesse sentido. Então, não dá pra gente... É um pouco subjetivo, né? Não dá pra, assim... O marketing não está funcionando isso, né? Porque as vendas não aumentaram. É relativo? Não funciona bem assim, não. Depende do objetivo final, né? É sempre importante entender qual é o nosso objetivo. Isso que a Fábio falou, acho que é o nosso maior desafio como marketing, né? Quando é uma campanha pra fortalecer o nome da tua marca, como tu vai medir isso? Às vezes o teu retorno vai vir lá na frente, não vai vir agora de imediato, né? Na verdade, muitas vezes é comum isso também. Então, é importante ter essa clareza, ter isso bem alinhado. Quem é do marketing, é bom ter isso alinhado com os gestores, com quem está acompanhando, e vice-versa, também ter essa compreensão, que às vezes vão ser feitos alguns investimentos que não vai vir em retorno de venda imediato, mas aí alinhar os objetivos antes, né? Pra quem é da exatas é mais difícil, né? É mais difícil lidar com esse tipo de resultado, né? Porque a gente quer transcrever aquilo em números, né? Como e a gente associa a vendas, né? Associa vendas, né? Tipo, marketing funciona se vender mais. E não necessariamente esse é o objetivo, né? Nem sempre esse é o objetivo, né? E eu acho que outra coisa que não dá pra gente deixar passar esse episódio sem conversar a respeito, que eu penso que é muito importante, é a gente falar sobre a parte mais espiritual também da coisa, sabe? Como que a gente vai lidar, talvez, com gatilhos, com estratégias, com questões que eu acredito que tem mecanismos que ferem diretamente o evangelho, né? E não é fácil, às vezes, a gente nadar na contramão, né? Não é fácil, talvez, abrir mão de resultados também. Quando a gente sabe que as estratégias necessárias para talvez aquele resultado tão arrojado que a gente deseja, elas vão ser contra alguns princípios, né? Vocês já tiveram com algum cliente, assim, algum caso de algo que vocês sentiram que não dava para ir adiante, ou algo que vocês tiveram que alertar, ou tiveram que negar, talvez, a fazer, porque isso feriria diretamente, assim, os princípios de vocês? Já aconteceu alguma situação que vocês vivenciaram isso? Se vocês tiverem algo para compartilhar. Eu já demiti um cliente. Tu chegou a dizer. Já demiti um cliente porque, assim... Não fechava mais. Não fechava mais o que se pensava em como fazer marketing, é algo que eu não acreditava. Aí é algo que realmente fere aquilo que eu creio. E aí a gente precisa entender que um contrato encerrado, nesse caso, é um passo à frente e não um passo atrás. Nossa. E esse cliente em específico, ele queria fazer um marketing que era baseado em... trazer fatos negativos sobre a concorrência. Nossa. Ele não queria falar sobre ele. Ele não estava nem um pouco preocupado. É tipo política, assim, né? Quem pode derrubar mais o outro ao invés de falar. Ele não estava nada preocupado em dizer quem ele era, o que ele oferecia, mas ele estava preocupado em dizer que o outro era ruim. Que o outro não era eficiente em tal coisa. Né? Ele sempre focava nisso e
aí não é viável, Não né? vai pra lugar nenhum, né? Não. E a gente, como cristão, a gente tem que saber com o que a gente está envolvido. E testemunho a gente leva também para o trabalho. A gente não deixa em casa, né? Exato. Ele vai com a gente em todos os momentos. E eu acho que é uma questão de honrar aquilo que a gente crê. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito fácil a gente manter o nosso discurso enquanto cristãos, enquanto não nos está custando nada, sabe? Enquanto não tá tão difícil testemunhar. Agora, a partir do momento que tu tem que abrir mão de um cliente, como foi o teu caso, né? Teve que encerrar um cliente, né? Querendo ou não, tu corta ali um orçamento, né? Exato. Então, tu tens um impacto, né? Tu tens um impacto, né? E às vezes o impacto é grande, né? Assim. Nesse caso foi muito legal de ver o que aconteceu, né? Eu falei para eles que eu não queria mais, eles tentaram, conversaram, tudo mais, né? E mesmo com esse a menos, nada faltou. Olha Outras coisas aconteceram, né? Deus vai encaminhando para que outro venha. Sim. E um outro que é bênção, né? Ai, que coisa então boa. Essas coisas vão acontecendo. E dentro desse contexto, desse olhar cristão para esse universo do marketing, acho que tem outra coisa importante ainda. A gente vê muitas pessoas oferecendo serviços relacionados ao marketing como fórmulas mágicas, assim. Como daqui 3 meses as suas vendas vão ter aumentado 70%. Gente, nós temos que saber o que nós estamos oferecendo. Sim. Isso ali também é testemunho, sabe? Sim. Então, às vezes nós vamos competir com um cenário que é muito injusto. Sim. Porque pessoas vão oferecer coisas que nós sabemos que não são entregáveis. Elas não são viáveis. E a gente tem que saber, isso ali não é pra gente, né? O empresário vai ter que saber, às vezes, o outro tá fazendo desse jeito, mas isso ali não é pra mim. Eu acho e nós muito temos que assumir essa postura disso ali não é para mim e seguir na certeza, não, Deus conduz, estará tudo certo, eu vou continuar honrando aquilo que eu creio. Amém. É isso mesmo, a gente, né, é muito fácil a gente ser fiel no pouco, né, mas na prática é sobre isso, né, e eu já conversei com muitos empreendedores, assim, e eu vejo como é fácil a gente entrar na onda, assim, porque aquilo que a gente vai vendo, aquilo vai sendo tão natural, vai se tornando tão comum, que se você não tiver muito, assim, com os olhos bem abertos, né? A gente brinca, né? Vigia, irmão, mas é verdade. Exato, se tu não estiver vigiando, facilmente tu entra nessa onda, né? E aquilo que parecia tão inofensivo, aquilo que é tão comum de ser, né, praticado no mercado. Então, acho que a gente também é chamado... para trazer esse impacto positivo para o mercado, no sentido de, talvez as pessoas não querem isso, mas vejam, isso é o que nós deveríamos querer, de apresentar para as pessoas, a nossa natureza talvez não quer isso, mas isso é o que nós deveríamos querer, sabe? Então, eu acho que no marketing também deve acontecer muito isso, né? Eu sei que toda área tem os seus percalços e desafios, né? Todas as áreas têm, mas eu vejo como no marketing, justamente por essa questão de ego também, de aparência, de ser apreciado, né? De ser visto, de ser notado. Eu acho que isso fica ainda mais aflorado, né? Fica mais difícil, assim, parece, de lidar, né? Às vezes tua concorrência não vai jogar limpo, mas tu precisa ser o testemunho ali também, né? Exatamente. É bem sobre isso, assim. É bem sobre isso. E não é porque todo mundo tá agindo assim que eu também preciso agir assim, Já dizia a nossa mãe, você não é todo mundo, né? Nessas horas a gente tem que lembrar desses recadinhos importantes, né? E carregar isso pra gente, né? É bem importante mesmo. Queridas, assim, já caminhando um pouquinho mais pro final, nós estamos indo muito bem com o horário. Mas eu queria, assim, umas dicas de vocês com relação ao marketing, de como a gente pode, talvez, lidar com o marketing de uma forma mais leve, assim, no nosso dia a dia. A gente, como empresário, né, aí o empreendedor já tá com tantas coisas, os gestores aí na cabeça, e a gente não quer a gente entende a importância do marketing, a gente não quer deixar o marketing para trás, mas como a gente pode encaixar isso de uma forma mais leve nas nossas rotinas ali do dia a dia? Que dicas vocês dão para nós? Acho que um primeiro detalhe importante é a gente não olhar para o marketing como um peso. Como, ai, que difícil que eu tenho que fazer isso. Não, trabalhar já o ponto de vista, né? Encara o marketing como uma coisa que vai fazer muito bem pro teu negócio. Coloca ele num lugar agradável, né? Entende o potencial que tem ali, à medida do possível. Cerque-se de pessoas que entendem da área, que possam te ajudar para te tirar do operacional,
Porque você é bom em outra coisa, talvez. Sim. Você é necessário em outra coisa, talvez, né? Com certeza. Então, cercar-se de pessoas que podem contribuir nessa área, estruturar setores e com sonhos de leve, gente. Não precisa começar com uma super estrutura, não precisa ser um marketing muito robusto de começo, mas é saber que você está dando passinhos. É ter aquelas pequenas conquistas. Opa, agora eu estruturei essa parte. Que legal. Conseguimos fazer isso. Agora eu vou para outra. Senão a gente se apavora, a gente se assusta. É que tem tanta coisa dentro do marketing que às vezes eu vejo o empreendedor querendo fazer tudo. Calma, você não precisa fazer tudo no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. E nem no primeiro ano você não precisa fazer tudo. Então vai indo, vai estruturando. E à medida que você tiver com questões bem resolvidas. Essa parte eu consegui estabelecer, consegui implantar que na minha empresa está funcionando. Agora eu vou pro próximo. Nossa, bem importante. E depois eu vou pro próximo. E assim a gente vai indo. E os resultados vêm, né? Os resultados vêm. Você vai começando Confia, né? Confia no processo. Confia que vem, sabe? E olha pro marketing mais com um pouquinho de amor, né? Entendendo que ele tá ali para contribuir e não para ser um peso dentro da tua empresa. A gente ouve tanto, né? Meu amigo falou que eu tinha que fazer isso pra ganhar mais isso. Eu como gestora, assim, como empreendedora, nossa, como eu recebo, assim, informação desse tipo, sabe? Aí tem que trabalhar o e-mail marketing, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, não sabe pra onde corre primeiro. A gente vive num contexto que tem muita informação ao mesmo tempo. E eu sempre gosto de falar, assim, pro empresário, pro dono, enfim... Tu é quem mais sabe da tua empresa, da tua marca, o que tu quer comunicar, a forma que tu quer comunicar. Então, às vezes, vem esse turbilhão de dicas, de fórmulas mágicas, mas volta pra ti e pensa, não, a minha marca eu quero que ela chegue neste lugar, por esse caminho, eu sei que o meu diferencial é esse. Então, é bem isso que a Fábio comentou, viver de uma forma leve, olhar pra dentro do propósito que tu tem com a tua marca, né? E esse é o principal, assim, ter esse olhar, cerca de pessoas do marketing, às vezes no começo não vai dar pra ter talvez um investimento já, né, com algo mais estruturado, mas de entender qual é a essência da tua marca e isso que tu precisa comunicar, né? E outro cuidado importante que eu ainda acho que a gente tem que ter quando vai pensar em estruturar um marketing é onde nós estamos buscando as nossas referências. Nossa, verdade. No que a gente está se alimentando. Quem a gente está entendendo que é o espelho para nos dar suporte, né? Tem muita gente famosa aí, tem muito coach, tem muita gente postando conteúdo, tentando ensinar a fazer marketing, mas toma cuidado. Se não fere aquilo que você crê, se não fere a identidade da tua empresa e vai se alimentar em coisa boa, sabe? Sim. Vai buscar referência naquilo que agrega, naquilo que edifica. Isso eu acho que é um detalhe bem importante. Bem importante. Eu acho que a gente também precisa se preocupar muito com a nossa vida individual, assim, né? Não tem como não falar do uso desenfreado do celular, do uso desenfreado, assim, do consumo de conteúdos, né? Esses tempos eu vi ainda do autor daquele livro Geração Ansiosa, ele falando assim, a gente abre o olho e a gente já pega o celular e a gente já começa a ver notícias e a gente não tem nem tempo de formular um pensamento dentro da nossa cabeça, a gente não tem tempo de ver como a gente está se sentindo naquele dia, a gente já começa reagindo àquilo que a gente já está vendo. Mal a gente abriu o olho, a gente já tem uma enxurrada de informações que a gente começa a reagir a respeito daquilo. Então, talvez não deu nem tempo de eu pensar um pouquinho... como que eu vou estruturar alguma coisa de marketing hoje na minha empresa? Porque mal eu abri o olho, já veio o meu concorrente fazendo alguma coisa, já veio a nova trend ali do Instagram, e eu já acho que eu tenho que fazer aquilo também, ou já veio uma fórmula de alguém falando, alguém publicando os passos certos, e a gente não tem tempo de administrar nem o que a gente mesmo está sentindo, o que a gente pensa, a gente não consegue formular as nossas ideias, né? E é assustador. É assustador, é assustador. Eu tenho, lido um pouco mais sobre isso e como é importante a gente individualmente ter esse olhar atento, né? O Ricardo até falou, esses dias ele tá agora com uma nova meta que ele só pega o celular depois de fazer o devocional. Então, se ele atrasar o devocional, ele vai atrasar para responder todo mundo, porque ele só vai ligar o celular dele depois que ele conseguir fazer o devocional. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer para tentar dar uma blindada ali no nosso coração, né? Para tentar colocar a lente certa antes da gente enxergar as coisas que estão sendo apresentadas pra gente, né? Mas a gente precisa trabalhar na
a gente se saber que tá tudo bem, apesar de a gente demorar um pouquinho para responder as mensagens das pessoas, né? Exatamente. Porque muitas vezes é dentro de nós essa coisa, essa necessidade do tempo inteiro à disposição, né? E quando você tá o tempo inteiro à disposição de todo mundo, parece que você não está à disposição de ninguém. Exatamente. Você não está à disposição da tua casa e da tua família, né? Então, essa gestão de tempo também dentro desse contexto do marketing é algo extremamente necessário. Nós não somos marketing 24 horas por dia. É verdade. Para vocês que estão sempre nisso, né, e que também tem que estar o tempo todo atentas também a tendências e tudo mais, né, deve ser difícil desligar também, né? E você falou em tendência, né, Babi? A gente também tem que saber que nem toda tendência é para todo mundo. A gente não precisa entrar em toda trend. Para com isso. Para de fazer coisa que não tem nada a ver com o teu negócio, porque o outro fez. Né? Boa, bem lembrado. Porque o outro fez, porque tá todo mundo fazendo. E daí que tá todo mundo fazendo? De novo, né, Babi? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E a gente vê assim, seguir uma trend, ela vai te dar talvez um retorno legal por um dia. Depois aquele pessoal todo vai embora. Então, volta de novo, tu entender com quem tu tá se comunicando, o que tu quer comunicar, isso sim vai fortalecer a tua marca, né? Pensa que perigo você depender disso pra ser visto. Todo dia você sempre tem que fazer uma coisa engraçadinha pra ser legal, daqui a pouco você não aguenta mais, você não consegue sustentar isso, né? Então, é perigoso entrar nessa. É bem perigoso, sim. Olha, já me dá preguiça até de começar, de pensar se fosse o marketing dependesse disso, eu já desistia antes de começar. Ainda bem que não, né? Que bom. Queridas, a gente está dando já o nosso tempo, mas antes da gente encerrar, eu também queria deixar um espacinho para vocês falarem um pouquinho de uma forma mais pessoal de vocês. A gente tem um hábito aqui de, no final do podcast, a gente sempre perguntar um pouquinho sobre vocês, né? A nossa pergunta clássica aqui do podcast, considerando, assim, a pessoalidade de vocês, as características, né, que o Senhor deu para vocês, as experiências, as vivências, talvez, que vocês tiveram até aqui com o Senhor também. A gente quer saber quem são vocês nessa mesa, né? Quem são vocês na mesa do reino? Então, Fábio, quem é a Fábio nessa mesa do reino? Essa é difícil, né? Difícil. Essa é difícil. Mas olhando quem sou eu nessa mesa do reino, sou uma serva do Senhor, uma serva imperfeita, mas uma serva que coloca muito o coração no que faz, né? Eu tenho muito forte isso em mim de tentar dar o meu melhor naquilo que eu estou fazendo. Hoje, se eu penso no meu contexto de trabalho, no meu contexto de servir, eu faço coisas muito parecidas, né? Profissionalmente e também naquilo que eu atuo. Remunerado ou não, né? Exato, no meu ministério. E como é legal ver, assim, que dá para colocar o coração nisso, que dá para ter tempo para isso, né? E dar o melhor, colocar o meu potencial nesses dois contextos, né? Às vezes a gente olha assim, assustado com a questão, nossa, mas marketing dentro de uma igreja? Sim, marketing dentro de uma igreja, entendendo que tem estratégias saudáveis para a gente levar o evangelho adiante. Muito bom. Né? Então, eu sou alguém que acredita que o marketing pode estar sim presente dentro das nossas comunidades de uma forma bonita, de uma forma positiva, que ocupe espaços. O mundo tem muitos espaços para serem ocupados com coisas boas. Verdade. Se a gente olhar aí para tudo que a gente consome o dia inteiro, gente, vem coisa muito ruim. Às vezes a gente até no contexto de redes sociais pensa assim, eu vou sair de redes sociais, eu não quero mais isso. Eu já penso o contrário. Eu penso que a gente tem que estar ali para ocupar com coisas boas. Usar esses espaços onde as pessoas estão com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que edifica. E é a oportunidade para a gente levar o evangelho adiante. Então eu acho que dá sim para a gente usar aquilo que profissionalmente nós sabemos fazer e colocar à disposição do Senhor, entendendo que Ele nos usa, né? E que a gente cresce com isso por meio da graça dEle, porque é unicamente graça, graça. Né? Esse potencial, criatividade, isso não vem de nós. Não. Né? Tem coisas que às vezes acontecem, eu tenho trabalhos desafiadores pela frente, eu vejo as coisas andando e eu vou pensando, Senhor, foi graça tua, não veio de mim. E é muito legal a gente poder reconhecer isso no dia a dia, enxergar o quanto o Senhor nos usa e o quanto o Senhor nos edifica, e com isso a gente vai dando passinhos tão preciosos também na nossa vida de fé. Amém. Muito obrigada, Fábio. Milena, quem é a Milena na mesa do reino? Essa pergunta é difícil. É difícil, é desafiadora.
Eu vejo, assim, que no decorrer da nossa vida, da nossa trajetória, Deus surpreende muito, muitas vezes, né? O rumo que a vida vai levando. Eu sou uma pessoa de fazer muitos planos e, no fim, as coisas acontecem totalmente diferentes, mas melhor do que a gente consegue imaginar. E até então, assim, já fui envolvida em ministérios que eu nem imaginava estar envolvida. Deve ser muito, muito legal. Quando eu penso quem sou eu na mesa do reino, acho que eu sou uma ovelhinha sendo cuidada, né, pelo nosso pastor, e ele vai conduzindo também pelos caminhos que ele tem planejado para nós, que são muito melhores do que a gente imagina, né? Se deixar usar, né? Se deixar usar. O Senhor muitas vezes realmente surpreende a gente, né? A gente vai passando por várias fases, vários ministérios também, né? E também empresas, né? Quando a gente fala né, com gestores e líderes, né? Nossa, ninguém nunca tinha uma ideia de que estaria onde está hoje, né? E é muito, muito especial a gente conseguir ver a mão do Senhor na nossa trajetória, assim, né? Levar para o nosso dia a dia. Queridas, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito preciosa essa conversa. Foi um privilégio aprender com vocês. Eu acho que a gente conseguiu trazer muita informação e muita coisa muito importante de ser falada a respeito do marketing. Se deixasse, a gente ia longe, Se deixasse, a gente ia longe. Eu tô até tensa aqui com o meu horário, com o meu... Mas eu tenho certeza que vai abençoar muita gente esse conteúdo. E eu quero agradecer também você que esteve conosco até agora, participando desse episódio. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Se esse conteúdo foi um conteúdo que te impactou e que você acha que pode ajudar outra pessoa, pode compartilhar. Ajuda o nosso ministério a alcançar mais pessoas para serem abençoadas, edificar também o reino. E é isso, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio do nosso podcast.